Um efeito muito legal do After Effects é quando você consegue fazer aqueles cortes de podcast ou enfim, colocar qualquer elemento atrás de uma pessoa que fica muito profissional, muito legal. Aqui tem uma forma muito fácil de fazer isso e a primeira coisa que a gente tem que fazer é duplicar, dando um Ctrl D. E você vai ver que aqui agora eu tenho 2 arquivos e eu vou colocar aqui na qualidade máxima porque a gente precisa da qualidade para conseguir fazer toda a detecção do meu movimento aqui, fechado? Eu vou renomear esse de cima e vou colocar o nome de rotoscopia, que é o nome do efeito que a gente vai usar. Dou 2 cliques nele e aí vai abrir essa parte aqui somente para ele. Aqui em cima você pode ver, ó, Layer Rotoscopia e o meu principal está aqui atrás. Na Layer da rotoscopia, eu vou apertar aqui em cima nessa pessoinha e eu vou fazer aqui uns riscos em mim, né, para ele detectar onde é que eu estou. Os riscos não vão ficar perfeitos, não precisa ser. E aí você pode ver que algumas partes aqui foram erradas, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui essa bolinha tá verde? Eu vou apertar no Alt, ó, vou segurar o Alt e ela vai ficar vermelha. Então eu consigo ir nessas partes aqui e eliminar tudo que eu não quero. E ele vai entendendo aonde ele tem que marcar e aonde ele tem que deixar de marcar. Eu vou usando aqui a ferramenta de zoom para poder pegar bem o tamanho de tudo, todos os contornos ali no melhor que eu conseguir. Não precisa ficar perfeito, beleza? Mas quanto melhor a qualidade da sua imagem, muito mais fácil vai ser de fazer isso daqui. E agora sim, ele está em volta de mim aqui, mais ou menos. O que eu vou fazer? Eu vou apertar nesse botão que chama Freeze. E ele vai fazer o freezing para mim, né? Ele vai ver os movimentos e vai tentar acompanhar isso daí que eu circulei em volta de mim. Eu poderia pausar e fazer tudo perfeito, obviamente, né? Mas como é só um exemplo, você pode usar esse efeito para várias coisas legais. Fechou? Quando termina aqui o freeze, você pode fechar essa layer e voltar lá para o seu principal. Olha o que acontece agora se eu tirar o olhinho do de baixo aqui, do vídeo principal. Ele sai, tá vendo? E você pode ver que obviamente não ficou perfeito, mesmo aqui na qualidade máxima, porque ele tenta fazer todo um trabalho, mas lá atrás tinham pessoas atrás de mim, só que aqui já dá para ter uma noção de como é. Mais pra frente, ele ainda deixa melhor do que estava lá no começo, que estava meio zoado aqui no primeiro movimento. Isso então eu poderia cortar esses 2 vídeos na parte que não ficou legal, eu vou dar um Ctrl Shift D, e aí eu vou apagar esses 2 aqui, ó. Apagou esse, apagou esse. E agora eu tenho o vídeo começando numa parte que está melhorzinha, apesar daqueles erros ali. Aqui do lado a gente tem alguns parâmetros, igual esse daqui, que ele dá uma suavizada nas bordas. Então se eu aumentar bastante ele, ó, ele vai suavizar, só que ainda assim ele vai abrindo um espacinho ali, ó. Você pode ver nessa parte principalmente. Se você suavizar demais, ele vai voltar o que já existia. E não é isso que a gente quer. A gente quer só dar uma suavizada um pouco mesmo, para não ficar aquelas bordas muito secas assim. Esse daqui também, ele é um parâmetro que ele aumenta as bordas, ó. Ele aumenta um pouquinho ou diminui, porque ele também tem o negativo, e aí você pode ir usando ele ao seu favor aqui. O que eu posso fazer quando a imagem não for muito boa? Eu venho aqui na aba de efeitos, ó, aqui no canto, vou pesquisar por Drop Shadow, aumentar para o Full, né? E você vai ver que ele deu uma sombrinha aqui, ó. Nessa parte a gente pode aumentar aqui o softness dela, para não ficar tão seco também, igual eu tinha falado na outra. Mas ainda assim, não fica perfeito, porque como eu disse, a melhor parte é quando você já tem uma imagem boa. E aí agora eu tenho a liberdade para fazer tudo que eu quiser aqui atrás. Você pode ver que eu já estou um pouco mais separado aqui do vídeo principal. Então se eu venho aqui, ó, no vídeo de baixo, e, por exemplo, coloco o T, né, para abrir o reloginho da opacidade, coloco aqui um de 100 no começo do vídeo mesmo, e aqui na frente eu vou colocar um keyframe menor, onde ele apaga, certo? Vou dar uma suavizada aqui, apertar F9, e aí ó, você pode ver que tudo lá atrás vai movendo, né, vai mudando de acordo com os parâmetros que eu coloquei, mas eu continuo igual. Eu poderia colocar um texto aqui atrás, né, vamos fazer um exemplo. Vou escrever a palavra treino aqui, vou só tirar esse stroke aqui, vou deixar o fio, né, colocar branco e também até reaproveitar esse drop shadow aqui para jogar em cima do texto, só para dar um efeitinho que está saltado. Você pode ver que aqui desse lado eu desativei o meu vídeo da frente, mas se eu colocar ele agora, já que ele está separado, eu só preciso trazer o treino para debaixo do vídeo de cima, e ele vai ficar lá atrás do meu vídeo principal. A opacidade vai abaixar, aqui atrás vai ficar mais escuro, né? E a palavra treino ali ela fica em evidência. E tem uma coisa que eu acho legal de fazer também, que é dar um Ctrl D para duplicar essa palavra aqui, treino, né? Eu vou jogar ela para cima do meu vídeo. E aqui eu vou fazer o contrário, eu vou eliminar esse fio e deixar só o stroke. Aí eu abaixo, né, porque aqui no meu tá muito grande, ó. Mas você pode ver que ele fica só a silhueta aqui em cima
das letras, só o contorno delas, né? E o meu vídeo, ele fica aqui dentro. Isso dá um efeito muito legal, principalmente vendo mais de longe aqui, ó. Vou até deixar esse negocinho de opacidade aqui e vou tirar mais a opacidade dele para ficar mais evidente, ó. Aqui a gente já tem um efeito bem legal para fazer aqueles edits, essas coisas assim.